O presidente da OAB de São Paulo, Luiz Flávio Borges Durso, e o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, Sergei Cobra Arbex, estiveram em Pinhal na última quinta-feira, mais precisamente na Casa do Advogado, para participar da sessão solene de desagravo público em favor do advogado pinhalense Luciano Pazzotti Monfardini, que se considera ofendido em suas prerrogativas profissionais pelo juiz de direito da segunda vara de Pinhal, Dr. Márcio Estevão Fernandes. Os advogados em geral de Espírito Santo Pinhal, militantes no Fórum da Comarca, foram ofendidos em suas prerrogativas pelo juiz da segunda vara, Dr. Márcio. Foram realmente ofendidos. Nunca houve em Pinhal condenações em litigância de má-fé solidariamente ao advogado. Até então não tivemos em Pinhal. Então, traduzindo isso. Litigância de má-fé, solidariamente ao advogado, é quando o advogado entra em conluio, num acordo com o cliente para prejudicar um terceiro. Isso exige o quê? Uma investigação apurada. Houve ou não esse conluio? Na história do judiciário em Pinhal, nós não tivemos esse fenômeno. Quando o Dr. Márcio assumiu a titularidade da sua vara e do fórum como diretor, nas férias do outro juiz, Dr. Júlio, ele colocou um tapume na entrada do fórum, impedindo o livre acesso de advogados e do público em geral, do povo em geral, às salas de audiência da primeira vara, da segunda vara e ao tribunal do júri. Ora, existe o princípio da publicidade. O que é isso? As audiências, exceto as de segredo de justiça, têm que ser públicas. Outro fato grave, ele não gostava e não gosta de receber advogados em seu gabinete. Alegando o quê? Alegando sei lá o quê. Ele nunca alegou nada, ele só não gosta de receber. Não pode. O juiz tem que receber o advogado. Tem que receber o advogado. Então, esses são, entre esses fatos todos, criou um mal-estar na comarca. A classe dos advogados, principalmente os jovens advogados, ficou assim, atônita em ver que, de repente, eles eram condenados por litigância de má-fé, solidariamente. Isso é uma mancha na carreira de um advogado. Significa o quê? Desonestidade. Isso não pode acontecer. Então vamos conversar aqui com o advogado Dr. Luciano Pazzotti Monfardini. Qual a sua avaliação sobre esse desagravo? Eu gostaria que você explicasse melhor também. Você se considera ofendido em quê? Em relação a que procedimento que o juiz Dr. Márcio fez? Luiz Fernando, na medida em que você experimenta uma condenação, ainda que ilegal, que está sendo revista pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mas que o taxa ou classifica como litigante de má-fé, não há como não se sentir ofendido. Diante disso, exercendo meus direitos e com o respaldo da minha entidade de classe, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil e, sobretudo, a OAB de São Paulo, nós reagimos, fizemos um pedido de desagravo. Esse desagravo foi concedido por unanimidade pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Ele teve todas as oportunidades de defesa, diferentemente do que ele tem alegado. Enfim, ele obteve a título precário uma liminar na 16ª Vara Federal de São Paulo, mas com 2, 3 meses essa liminar foi derrubada pelo Tribunal Regional Federal. E com isso o desagravo está ocorrendo e eu particularmente estendo esse desagravo a todos os advogados da comarca que se solidarizaram com a questão. Foram mais de 60 advogados que assinaram uma moção de apoio, além de relatórios individuais. E a defesa das prerrogativas ganhou uma repercussão não só estadual como federal. Nós tivemos um apoio irrestrito da OAB de São Paulo, na pessoa do presidente Luiz Flávio Borges Durso, e até mesmo do Conselho Federal, na pessoa do Dr. Toron. E, felizmente, hoje acontece o desagravo. Eu tenho como preceito na minha vida profissional que o advogado não pode ter medo, o advogado não pode se acovardar em situação nenhuma. Se nós temos a obrigação e o dever ético e profissional de
cuidar do direito alheio, nós também devemos fazê-lo em relação aos nossos direitos. Isso é a preservação da liberdade e das prerrogativas profissionais. Então vamos conversar com o presidente da OAB São Paulo, Dr. Luiz Flávio Borges Durso. Qual o objetivo desse ato de desagravo em favor do advogado penhalense, Dr. Luciano Pazzotti Monfardini? Bom, o desagravo é uma resposta que a ordem dá, prevista em lei, depois de um processo regular, objetivando prestar solidariedade a um colega violado em suas prerrogativas profissionais. A ordem tem esse direito, realiza este gesto de solidariedade em cerimônia pública, como a lei prevê. E neste caso específico, venho pessoalmente, porque neste desagravo o que ocorreu foi uma reação da autoridade do magistrado que violou as prerrogativas do advogado e foi à justiça buscar a suspensão deste desagravo. Obteve uma liminar que foi revista em grau de recurso no Tribunal Regional Federal, assegurando o direito da ordem de desagravar qualquer advogado que venha a ser ofendido em suas prerrogativas profissionais. Agora, na prática, como fica a situação entre os advogados e o juiz da segunda vara? Vocês podem pedir a transferência do juiz? A situação que nós temos com relação à autoridade, seja ela qual for, que viola a prerrogativa, não é um antagonismo pessoal àquela autoridade, mas sim um repúdio à conduta praticada por aquela criatura, que nós esperamos, depois do desagravo, seja corrigida. Passe a respeitar os advogados e volte àquela harmonia desejável de todos os operadores do direito para que cada um, cumprindo o seu papel dentro da lei, possa concretizar a justiça que tanto sonhamos. Também vamos conversar com o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, Dr. Sergei Cobra Arbex. Eu gostaria que o senhor explicasse aí para o telespectador o que é ato de desagravo. Desagravo é um ato que está previsto na lei, quando um advogado ou mais de um advogado tem a sua prerrogativa, ou seja, o seu direito de advogar, que em última instância constitui um direito para o próprio cidadão, não importa se o cidadão que está sendo acusado é culpado ou inocente, e sim o direito do advogado exercer plenamente a profissão. Quando esse direito é violado, a lei indica e possibilita que a Ordem dos Advogados do Brasil possa fazer o desagravo. Aqui em Pinhal aconteceu isso. E não foi só com um advogado não, foram com vários advogados. E a sua excelência, o magistrado, recorreu no judiciário para que esse ato, em verdadeiro fato inédito, esse ato não pudesse ser feito. Mas foi muito bom. Foi muito bom porque a justiça demonstrou que ele estava errado, não só naquilo que se chama impedir esse ato de desagravo, um ato extremamente antidemocrático por parte desse magistrado, e mais do que isso, agora a ordem não só vai fazer o desagravo, como vai encaminhar as autoridades competentes, como o CNJ, a postura desse magistrado na cidade, que, na minha opinião, nem tão tem condições de exercer a sua função com respeito para com os advogados. Isso, por si só, já implica na sua saída desta condição de magistrado. Como juiz, ele tem a condição de inamovibilidade, né? Ele não pode ser transferido. Como fica na prática? Ele tem inamovibilidade funcional, que deve ser respeitada para ele exercer a sua livre convicção como magistrado. Na medida em que ele viola a prerrogativa, na medida em que ele distrata advogados, não se comporta de forma funcional, essa inamovibilidade fica relativa por quanto decisões recentes até mesmo do Conselho Nacional de Justiça, o controle externo da magistratura, que pode sim determinar a remoção dele. E nós vamos encaminhar para que o Conselho analise isso, porque, afinal de contas, os relatos são impressionantes e é por isso que o desagravo foi deferido, porque a OAB age com muita responsabilidade. Nós jamais deferiríamos um desagravo que não tivesse cabimento. E eu tenho 50 assinaturas de advogados dizendo desse comportamento do magistrado. Afinal de contas, Pinhal não tem tantos advogados assim. Se 50 advogados dizem que há situações de desrespeito, claras e concretas, a OAB está aqui para dizer isso e, acima de tudo, para tomar as providências cabíveis.